Bom, glória a Jesus. Eu quero aqui compartilhar com vocês aqui uma reflexão, né? A semente de vida. E eu há pouco, né, comentei com alguém, com o irmão, essa palavra, e eu quero também partilhar aqui com os ouvintes da rádio. Gálatas capítulo de número 5, Gálatas capítulo de número 5, a partir do versículo 16, nós temos aqui um texto incrível, um texto maravilhoso. É claro que a gente precisa entender o espírito da palavra, né? E não só a letra aqui, mas o espírito. Mas eu quero ler aqui esse texto para você, esse conjunto de versículos, e depois fazer um breve comentário, porque é muito importante. Nós hoje temos muitos cristãos que estão vivendo um tempo de guerra espiritual, e eu sei que quando a gente fala sobre guerra espiritual, você ouve e diz, mas pastor, todo cristão vive em guerra espiritual. É verdade, mas eu falo que é uma guerra, não é nem com a questão espiritual no sentido de demônios, né? É a guerra espiritual contra a nossa própria carne. Então tem muitos cristãos que estão vivendo isto, e que muitos também não estão entendendo que esta luta, ela no ponto de vista bíblico, ela é algo natural e algo que nós vamos viver diariamente. Então deixa eu ler o texto aqui para vocês, depois eu quero fazer um comentário sobre Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, nós temos aqui a vida pelo Espírito Santo. Está escrito assim, olha que Paulo fala pelo Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. A primeira coisa aqui que nós precisamos olhar com bastante atenção é que Papai do Céu, né, o Espírito Santo aqui através de Paulo, né, através de Paulo, ele está dizendo, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Preste atenção, tá? Paulo não está dizendo que se nós andarmos no Espírito, nós não vamos sentir desejos da carne. Não é isso. Ele está dizendo que a gente não vai satisfazer esses desejos, porque o diabo aqui, ele engana muita gente, sabia? Porque tem muitas pessoas preciosas, honestas, que estão entregando suas vidas para Jesus, mas ainda assim continuam tendo os desejos carnais lá de fora do mundo, e a pessoa, ela fica frustrada, fala, eu acho que não está funcionando esse negócio de fé, de vida com Deus, porque eu continuo ainda sentindo os desejos pelas coisas do mundo, e vai sentir, meu irmão, minha irmã, até Jesus voltar, ou até você partir, porque Paulo está dizendo aqui que quando a gente anda no Espírito, não é que a gente não vai mais, né, sentir desejos da carne, mas ele está dizendo que se nós andarmos no Espírito, alimentar mais o nosso Espírito do que nossa carne, nós não vamos mais satisfazer os desejos da carne. E quanto mais você se envolve com Deus, quanto mais fundo, mais profundo o teu relacionamento com Jesus, menos prazer, né, você sente em relação às obras da carne, as coisas que o mundo te oferece. Mas Paulo continua dizendo assim no versículo 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então olha aqui como que Papai do Céu, ele, claro, não poderia ser diferente, porque ele é a própria verdade, o próprio amor, a própria justiça, e ele não esconde nada de nós. Ele nunca disse que quando nós receberíamos Jesus como Salvador, que nós não iríamos ter conflitos com a nossa carne ou com o mundo. Muito pelo contrário, ele nos orientou aqui, o Espírito Santo deixou muito claro que a carne, ela vai desejar o que é contrário ao Espírito, e o Espírito vai sempre desejar o que é contrário à carne. Estes dois, a carne e o Espírito, se opõem um ao outro para não deixar a gente fazer o que realmente, né, a gente quer. Então, entenda algo. Uma pessoa que a Bíblia chama do homem natural, alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, o que acontece? A Bíblia nos ensina que ele vive tão somente em função dos seus desejos carnais.
Por isso que a Bíblia fala, né, que ele está morto espiritualmente. Paulo, quando escreve aos Efésios, fala que todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, né? E que o Espírito Santo nos vivificou. Mas a condição de uma pessoa que ainda não recebeu Jesus, ela está morta nos seus pecados, mortas nos prazeres da carne, entregue aos prazeres da carne, e mesmo assim a pessoa ainda tem uma inclinação religiosa. Às vezes ela gosta de ouvir um louvor, ela gosta até de frequentar uma igreja, mas ela está morta porque o espírito dela está morto, né? Mas aí quando alguém recebe Jesus, o que acontece? A Bíblia fala da experiência do novo nascimento lá em João 3, o Espírito Santo entra na vida dessa pessoa. E isso é algo incrível, isso aqui não é uma utopia, isso aqui não é apenas um ensinamento. Você tem que receber isso como experiência e depois receber a revelação do Espírito Santo. Quando realmente você se rende a Jesus, você reconhece que você é um pecador, uma pecadora, que você tem uma natureza pecadora e que você precisa de Jesus, e você se rende, mas se rende mesmo, completamente a Ele, entrega a tua vida para Jesus, imediatamente o Espírito Santo, ele já entra na sua vida, o próprio Espírito do Deus Criador, e ele vivifica o teu espírito. Então agora você passa a ter vida, né? Vida com Deus, você começa agora sentir o que você nunca sentia antes, desejo em orar, desejo em ler a Bíblia, desejo em ter comunhão com os irmãos, porque o Espírito Santo, ele vivificou o teu espírito. Agora preste atenção, só que a partir deste ponto também você vai começar a viver uma luta, porque até então, até você aceitar Jesus, você vivia para satisfazer os desejos da tua carne. Você poderia ser um bom religioso, católico, espírita, evangélico, não importa. Você ia lá para cumprir as obrigações, para aliviar um pouco a consciência. Mas agora não, agora você foi iluminado pela palavra e você agora é participante do Espírito. Então você vai ter essa luta e você tem que entender que essa luta é constante, todos os dias. O Espírito, sabe, ele vai se opor contra a carne e a carne contra o Espírito. É uma luta que você precisa entender, irmão, irmã, que é diária. Talvez aqui você consegue entender melhor o que Jesus disse lá em Lucas 9:23. Jesus, ele disse, se alguém quiser vir após a mim, olha só, se alguém quiser vir após a mim, ninguém é obrigado, mas se alguém quiser vir após a mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. Esse tome a tua cruz, esse nega a si mesmo, não está ligado a sofrimento, conforme alguns acham, né? É um sofrimento, né? A gente servir Jesus. Não, o toma a tua cruz, né? Você vai ter que tomar a tua cruz e você vai ter que se negar e tomar a tua cruz diariamente. Está totalmente relacionado a isso, a você dizer não aos desejos da tua carne todo dia. Todo dia você vai ter que tomar uma decisão em falar, eu não quero obedecer minha carne. Daqui a pouco a gente vai ler aqui quais são as obras da carne, o que a nossa carne ela quer. A nossa carne, a minha carne, a tua carne, ela não quer nada com Deus. Nossa carne quer farra, nossa carne quer bebida, nossa carne quer vício, nossa carne quer orgia, nossa carne quer discussão, nossa carne quer contenda. Agora, também é algo que muitos de nós não entendemos. Tem muitos cristãos sinceros que não conseguem viver uma vida com Deus porque, embora tenha realmente tido essa experiência de entrega a Jesus, de receber Jesus e até ser batizado, só que o que acontece? Depois que ele recebeu Jesus, ele não alimenta mais o espírito dele, ele continua a vida dele, o alimento dele é só em relação à carne, só alimenta os desejos da carne, assistir TV, rede social, entretenimento, lazer. Não, meu irmão, agora aqui você tem que entender, você tem que ter essa visão. Você agora é uma nova criatura, você recebeu o Espírito Santo na tua vida, o teu espírito foi recriado, mas você precisa alimentar o teu espírito, porque agora o que acontece? Há uma briga que você vai ter que enfrentar todo dia, que eu tenho que enfrentar, o espírito contra a carne, e quem você alimentar mais vai vencer essa luta, nessa batalha. E por que tantos cristãos estão perdendo essa luta? Porque infelizmente eles
pessoas alimentam muito mais a carne do que o espírito. Porque não adianta você, eu me converti, eu sou de Jesus, estou indo agora na igreja, ou até mesmo já participo da liderança de uma igreja, mas você vai na igreja 1, 2 vezes por semana, e o resto da semana você não tem vida com Deus, você não ora, você não jejua, você não lê Bíblia, mas você todos os dias alimenta a tua carne com Netflix, com rede social e com tantas outras coisas. É claro, meu irmão, que você vai perder para a carne, porque a carne, ela está sendo muito mais alimentada do que o espírito. É por isso que eu falo, principalmente em relação ao jejum, porque infelizmente nós somos uma geração que não jejua. Tem cristão que está na igreja há 5, 10 anos, não jejua. Pergunto para você que me acompanha, qual foi o último dia que você jejuou? E sabe qual é a minha definição de jejum? Jejum é fome e sede de Deus. Jejua quem é humilde, quem realmente reconhece que precisa de Jesus, que a carne dele, é incorrigível e que ele precisa realmente, como Jesus nos ensinou, como Jesus nos ensinou, ele precisa subjugar a carne, o desejo da carne ao espírito. Então é uma luta diária. Agora olha o versículo 18: se porém sois guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. É claro que a lei aqui está se referindo à lei de Moisés, mas quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, nós não estamos mais agora guiados por regrinhas, por dogmas, por costumes, sabe? Não, porque é o próprio Espírito Santo que nos guia, que nos dirige. Lá na antiga aliança, as pessoas tentavam obedecer à lei para ser merecedores de algo da parte de Deus. Agora, na graça, a gente recebe o Espírito Santo e, com a ajuda do Espírito, nós obedecemos à lei de Cristo, não para merecermos algo, mas porque nós amamos Jesus e nós queremos agora viver de acordo com a palavra dele. É diferente. Então, isso a gente não carrega aquele peso de culpa, de condenação. Por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios 3, ele chama a lei de ministério da condenação e a graça de ministério da vida. Então, se você perguntar, pastor, mas você não se esforça para cumprir a lei de Deus, para andar nos caminhos de Jesus? Sim, mas não para merecer algo, mas é porque Jesus, ele me salvou naquela cruz, e como ele mesmo disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então eu quero guardar os mandamentos de Jesus porque eu amo, eu sou grato por ele, por tudo que ele fez e tem feito por mim. Agora olha só, gente, versículo 19, aqui você tem de uma maneira muito clara mesmo, quais são as obras da carne. O que acontece quando, mesmo dentro de uma igreja, mesmo na liderança de uma igreja, mas o que acontece quando a gente alimenta mais a nossa carne do que o espírito? Quais são as obras da carne? Quando a gente vive mais alimentando a carne do que o espírito, quais são as obras que vão se manifestar na nossa carne? Olha só, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição. Então você imagina quantos cristãos estão envolvidos com prostituição, com pornografia. Olha só, impureza, libertinagem, idolatria, com todo respeito, não é só adorar imagens santos, tá? Idolatria é tudo aquilo que você coloca à frente de Deus, porque se o teu trabalho te impede você de buscar a Deus, de você congregar, você é um idólatra, ok? Se a tua casa, se o teu carro é mais importante do que Jesus para você, você é um idólatra, ok? Se os teus filhos, se a tua esposa, se o teu casamento é o motivo de você não se entregar verdadeiramente para Jesus, não firmar um compromisso com Ele, você ou eu, ou que seja quem for, é idólatra, é obra da carne. Por isso que Jesus falou, quem ama pai, mãe, filho mais do que a mim não é digno de mim, tá? Outras obras da carne, feitiçarias, inimizades. Você vê quantas inimizades hoje a gente vê dentro das igrejas, pessoas que participam de lideranças, que estão em cima do púlpito, não conversam com outros, têm desafetos. Por quê? Carne. A pessoa, ela vive mais inclinada para a carne do que para o espírito. Porfias, Olha só, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, que são as panelinhas, invejas,
bebedices. Hoje, eu disse isso domingo lá na igreja, o que tem de igreja evangélica que o pastor agora está liberando bebida, não pode beber, só não pode se embriagar, né? Cristãos que estão toda a família na igreja, mas o filho, a filha vai casar, libera a cerveja, a bebida para todo mundo, porque acha normal. Bebedice, obra da carne, orgias, as baladas, os barzinhos e coisas semelhantes a essas, ou seja, a lista é extensa. Todas essas obras são obras da carne. Ela é produzida na vida da pessoa porque ela está alimentando, né? Fomentando esses desejos. Olha, agora Paulo fala assim: acerca das quais vos declaro, como já vos preveni, que os que cometem, né, os que praticam tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Uma vez eu ouvi um pastor muito precioso dizer assim que o cristão carnal, ele vai ser salvo, porque ele já recebeu Jesus, é pela graça, mas ele vai viver uma vida aqui às vezes medíocre, mas ele vai ser salvo. Meu irmão, não é o que a minha Bíblia nos ensina. Crente cristão é como ímpio, está aqui, ó. Eu não estou julgando ninguém, mas Paulo fala que quem vive, você pode ter confessado Jesus, confessado ser um pecador ou reconhecido, né, diante de Jesus que você é um pecador, mas se você continua vivendo na prática desses pecados, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E em Romanos aqui o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro este ensino. No capítulo 8 de Romanos, ele também fala sobre a vida através do Espírito, e ele fala assim no versículo 8: os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, que é essa lista que eu falei para vocês há pouco. Agora olha só: mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, que eu vou ler daqui a pouquinho para você. Agora presta atenção no versículo 6, o que Paulo nos ensinou. A inclinação da carne é morte. Então, onde está escrito na Bíblia que o cristão carnal, ele vai ser salvo? Está tudo bem, porque na verdade ele foi salvo pela graça. É algo que a gente tem que entender. A graça não é um passaporte para a gente viver ou continuar vivendo, né? Alimentando os desejos carnais nossos, gente. A graça não é um passaporte para você continuar vivendo no pecado, mas agora sem condenação. Graça a graça de Deus, na verdade, é uma capacitação, um poder que Jesus concede a mim e a você para nós vencermos o pecado, não na força do nosso braço, mas pelo Espírito Santo. É por isso que Paulo escreve para Tito dizendo assim que a graça do Senhor se manifestou trazendo salvação para todos os homens, e ela quem é a graça, nos ensina a renunciar às paixões do mundo. Porque quando alguém de fato teve encontro com Jesus e recebeu esse amor de Cristo, essa graça de Cristo, ele não vai viver mais inclinado nos desejos da carne. Porque está aqui, ó, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida e paz. Vida e paz. Então, quando você inclina, realmente você se decide, você não fica em cima do muro, fala, sabe de uma coisa, é isso que eu quero, é onde eu vou entregar a minha vida para Jesus, para o Espírito Santo. A inclinação então do Espírito é vida e paz. Você vai aprender a viver como Deus quer que você viva, uma vida cheia de paz, de completude, de alegria, sabe? E não é que você não vai ter mais luta com a tua carne, e não é que nunca mais você vai pisar na bola, em algum momento você não vai fraquejar. Claro que você vai, claro que eu vou. É por isso que a Bíblia fala que se alguém diz que não peca é mentiroso, mas a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Agora no versículo 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Então, como que alguém pode dizer que se inclinar para a carne, ou o crente carnal, ele vai ser salvo, porque ele já foi salvo pela graça, pelo sacrifício de Jesus? Não, está aqui, ó.
Está aqui muito claro, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Tiago, ele escreve lá no capítulo 4 da tua epístola, dizendo que aqueles que querem ser inimigos do mundo, né, satisfazer os desejos da carne, se tornam inimigos de Deus. E olha o versículo 8 aqui: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você não pode agradar, eu não posso agradar a Deus vivendo de acordo com os meus desejos carnais. Você está entendendo? Agora vamos voltar para a gente concluir aqui, porque nós falamos sobre a inclinação da carne, quais são as obras da carne, o que acontece quando a gente vive de acordo com os desejos da carne. Mas olha só agora no versículo 22, mas o fruto do Espírito, quando você realmente se inclina, você se rende a Jesus para viver de acordo com o que o Espírito Santo quer que você viva. Olha só, o fruto do Espírito, porém, é amor. Porque esse é o grande fruto. Às vezes a gente não entende porque fala fruto no singular e depois tem uma lista aqui que eu vou ler para você. Mas na verdade o fruto que o Espírito Santo produz em nós é o amor. Os demais é um desdobramento deste amor, né? Porque quando você se inclina, você se rende ao amor de Cristo, meu irmão, isso é incrível. A Bíblia fala que o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo. Está lá em Romanos 5. Então você se inclinou, você realmente se decidiu, você não está mais em cima do muro, você fala, é isso mesmo, eu vou viver só para Jesus. Agora, eu quero realmente viver cada dia para Jesus, eu quero aprofundar a cada dia mais a minha comunhão com Jesus. Aí olha só, o fruto do Espírito então é o amor. Aí você vai provar da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio, da humildade. E é assim, meu irmão, quanto mais você se envolve com Jesus, quanto mais pertinho você estiver de Jesus, mais esses, eu vou colocar aqui no plural, né? Porque são virtudes, esses frutos, essas virtudes vão se manifestar na sua vida. Não é que você não vai ter mais luta com a carne, não é que você não vai ser mais, né, tentado pelo sistema do mundo, mas é que essas coisas já não vão mais ter poder sobre a tua vida, sabe? E aí eu termino aqui lendo o versículo 24, onde Paulo fala assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Então é o que você, que eu, que nós precisamos fazer. A Bíblia fala que aqueles que realmente entregaram sua vida para Jesus, humildemente reconheceram, como o próprio Jesus disse, que não são nada, que não é nada sem Jesus. Aqueles que se entregaram a Jesus, olha só, os que são de Cristo, o que eles fizeram? Eles agora crucificaram a sua carne com as suas paixões ou desejos, ou seja, eu não quero mais, sabe, viver para alimentar os desejos da minha carne, vício, pecado, prostituição, fornicação, inveja, ciúmes. Eu quero viver em paz, eu quero agora me entregar para Jesus. E irmão, é isso é viver no Espírito, isto é realmente você se sujeitar a Deus. E eu encerro aqui essa reflexão dizendo: quem produz em você, sabe, todos esses frutos, essas virtudes que eu falei aqui, esse desejo pela presença de Jesus, é o próprio Espírito Santo. Você, eu, nós não somos bons o suficiente para isso, mas você tem que se render, você realmente tem que se entregar para Jesus. Amém?